Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4 e o verso de número 27. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Perdão, irmão, falei 4 e 27, né? É 4 e 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4 e o verso de número 9. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Tome teu assento, louvando o nome do Senhor Jesus. Amados, quem tem costume de ler a Bíblia, quem tem costume de fazer o seu devocional, de vez em quando buscar os versículos ou na palavra do Senhor, você vai encontrar muitas orações na Bíblia. Muitas orações. Orações curtas, orações um pouco mais extensas, orações que foram respondidas, orações que sequer foram ouvidas. A verdade é que a Bíblia está repleto de exemplos de orações. E o capítulo de número 4, o verso de número 9, ele tem um exemplo dessas orações. A oração de Jabes. O capítulo de número 4, perceba que ele não fala de oração, ele não está falando de bênção, ele não está falando de promessa, ele está falando de uma descendência, uma genealogia. Às vezes você nem conta como seu devocional, né? Às vezes quando a gente vai fazer aquele plano de leitura anual da Bíblia, a gente pula as genealogias, né? E eu pulo, porque eu fico aqui, meu Deus, e começa, né? Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, Ur e Sobal. E Reaias, filho de Sobal, gerou a Jaate gerou a Moai. Daí você fica, eu não vou ler isso aqui, eu vou pular. Aí você pula, né? Porque parece que isso não tem nada para nos acrescentar, mas o capítulo de número 4, ele é especial, porque lá no meio do capítulo de número 4, parece que esse texto, parece que ele não faz parte do compilado que a gente está lendo aqui, parece que ele foi jogado aqui, pinçado, porque ele sai fora do contexto que a gente está lendo, ele sai fora. Eu não sei se alguém já chegou a contar, mas tem muito nome aqui. E dentre todos esses nomes, dentre todas essas famílias, dessa genealogia que está sendo apresentada nesse lugar aqui, o capítulo de número 4 e o capítulo de número 9, o capítulo de número 4, verso de número 9, verso de número 10, ele traz um aprendizado incrível. A oração de um homem. A oração de um homem. E a Bíblia vai dizer que ele era o mais ilustre dos seus irmãos. Ficou conhecido, reconhecido, ficou anotado, para que a sua oração não fosse esquecida. Mas o que fez de Jabes, ou o que fez a oração de Jabes ser tão conhecida ou reconhecida, ou ficar marcado e cravado na história, para que eu e você tomássemos como exemplo? A oração de Jabes, o verso de número 10, ela tem 4 pontos que são importantes para mim e para você.
4 pontos que deveriam estar nas nossas orações também, no nosso dia a dia, naquelas orações que a gente faz que parece que às vezes é até um pouco corrido o tempo, não é assim? Os nossos dias parece que estão abreviando mesmo, né? A gente parece que já não tem mais 24 horas. Você pode dormir menos, você pode trabalhar mais, mas parece que o dia está encurtando. Antigamente, eu estava falando para alguém esses dias que antigamente a gente, para conseguir falar com a tia, com o tio, a gente tinha que sair de casa, numa bicicleta ou numa moto, quem tinha, e a gente ia até a casa da pessoa para falar com ela, dizer, olha, eu lembro que a minha tia morava no bairro Pinheirinho, e nós morávamos no bairro Santa Bárbara, e a tia era costureira, e a mãe, de vez em quando, mandava uns recadinhos assim, ó, vai lá, leva essa roupa aqui para ter, e o recadinho está aqui dentro. Diz para ela que precisa fazer as bainhas, uma perna tal, e aí levava. Aí chegava lá, a tia falava assim, tá, mas e aquela branca ali? Disse assim, a branca não está escrito aí, então tem que voltar lá em casa, perguntar para a mãe de novo, depois eu venho responder. Hoje com o WhatsApp, com o telefone, a gente não consegue, sabe, a gente não consegue agilizar as coisas. Parece que está faltando tempo. Então, nesse tempo que parece que está faltando tempo, a oração de Jabes, ela cai como uma luva para os nossos dias. Porque foi uma oração rápida. É um versículo. O versículo de número 10. E ela tem 4 pontos que são lindos, para que a gente possa trabalhar um pouco em cima deles. E o primeiro ponto da oração de Jabes é esse. Verso de número 10 diz: Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Você já fez essa oração para Deus? Você já pediu para Deus te abençoar? Já? Acho que todo mundo já fez essa oração. Acho que na verdade é quase que uma fala que é regra. A gente muitas vezes dobra o joelho e parece que a única coisa que sai é: Senhor, dá a tua bênção. É assim que a gente faz. E a oração de Jabes, ela começa com isso: se o Senhor me abençoar muitíssimo. O verso de número 9 vai dizer que Jabes foi ilustre, mas também vai dizer que a sua mãe lhe deu o nome, e o nome dele foi Jabes. Sabe, e antigamente, irmãos, os nomes eles tinham muito valores. Os nomes, eles continham a história da pessoa. Os nomes, eles eram, de uma certa forma, eles eram aquilo que norteava a vida de uma pessoa. Hoje não. Hoje parece que a gente coloca qualquer nome, né? A gente olha lá um artista famoso, olha um nome assim meio estranho, a gente vai lá e, não, o nome do meu filho vai ser fulano de tal. Mas antigamente não, as pessoas davam nome dependendo daquilo que estavam vivendo, daquilo que vivenciavam, da história que passaram, ou da história que ainda iriam passar. Por exemplo, você vai ver como, por exemplo, o nome de Abraão significa pai de multidões. Sara significava princesa. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, verso 17, diz assim: o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Lembra? Quando o povo de Israel sai para pelejar, e Ofni e Finéias estavam naquela bagunça no templo, e de repente, no meio da guerra, eles decidem levar a arca de Deus para a guerra, e o povo se anima, e os filisteus ficaram com medo, dizendo: e agora? Só que naquela peleja eles mataram Ofni e Finéias, eles roubaram a arca do Senhor, do povo de Israel. E aqui o mensageiro está chegando para dar a notícia,
E no verso 18 ele diz assim: quando ele mencionou a arca de Deus, Eli, que era o sacerdote naquela época, caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. A Bíblia vai dizer que ele liderou Israel durante 40 anos. No verso 19 diz: sua nora, a mulher de Finéias, que estava morto, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto, deu à luz, mas não resistiu, e colocaram o nome da criança de Acabou, foi-se a glória de Deus. Os nomes no Antigo Testamento, eles tinham um peso. Quando você falava Acabou, você se lembrava da história de que a arca foi roubada, de que os pais foram mortos, de que a cidade e a terra de Israel estava desolada. No caso de Jabes não foi diferente. Jabes significa dor, ou aquele que causa sofrimento. O verso de número 9 diz: e chamou a sua mãe o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Esse era o nome dele. Esse era o significado do nome dele. Dor, ou aquele que causa sofrimento. Sabe, esse moço, cada vez que andava nas ruas da cidade, alguém olhava para ele e disse: lá vai aquele que causa dor, lá vai aquele que traz sofrimento. Era essa as palavras que as pessoas diziam quando viam Jabes. É por isso que ele começa a oração falando isso. Ele diz: se o Senhor me abençoar. Jabes está dizendo: Senhor, a minha história até aqui foi uma história de fracasso, de ruína, de derrota. A minha história até aqui foi uma história de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas ele está dizendo: se o Senhor, daqui em diante, se o Senhor me abençoar, já está bom demais. Se o Senhor te abençoar, se até aqui a tua história foi de dor, foi de luta, foi de sofrimento, foi de angústia, mas daqui em diante, o Senhor pode te abençoar. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer mudar essa história de tristeza, de dor, de angústia. O Senhor quer fazer uma história nova. Era isso que Jabes estava dizendo: Senhor, eu não precisa mudar o meu passado, porque Deus tinha poder para fazer isso. Você lembra quando Jacó está indo encontrar com seu irmão? Ele está dando os passos para encontrar com Saul, e o seu irmão queria matar ele, porque ele roubou a bênção. E ele começa enviando algumas coisas para o seu irmão como se fossem presentes. Manda os mensageiros, vai dizendo: olha, vai mandando um presente, porque Esaú vai me matar. E de repente ele vai passar a noite. Ele passa toda a família e fica sozinho lá no Querite. E lá no Querite, a Bíblia diz que Deus visita ele, Deus luta com ele. Já quando estava raiando o dia, o anjo disse: deixa eu ir. E ele disse: eu não saio daqui, você não sai daqui enquanto você não dá a minha bênção. E ele disse: então tá, como é que é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Ele disse: a partir de hoje, você não vai mais se chamar Jacó, a partir de hoje o seu nome vai ser Israel. Deus tem poder para mudar a história. Deus tem poder para mudar o passado. Usurpador, era isso que significava Jacó. Mas quando tem um encontro com Deus, Deus muda o passado dele e diz: não, você não vai mais se tornar um usurpador. Quem olhar para você não vai falar mais: lá vem um usurpador. Agora eles vão dizer: lá vem o príncipe. Amém? Oh, glória! Só que Jabes foi diferente. Jabes está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar o meu passado, mas eu não quero, não precisa.
Se o Senhor prometer que vai mudar o meu futuro, daqui para frente, os passos que eu estarei dando, eu já fico feliz demais. Se o Senhor me abençoar, eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, eu não sei como você tem chegado até aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se a tua vida até aqui foi uma vida sofrida, foi uma vida que, pastor, não dá para colocar num livro, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vira essa página e Ele começa a te abençoar. Os teus passos de hoje em diante serão passos de vitória, de bênção. Amém? É o primeiro pedido de Jabes. É o primeiro pedido dele. E já estava bom demais, irmão. Já pensou? Ser abençoado por Deus. Já estava bom demais, mas ele continua. Ele continua fazendo os seus pedidos. E o segundo pedido que ele faz, ele diz: se o Senhor alargar as fronteiras, se o Senhor alargar as minhas fronteiras. Bote a mão no seu peito, por favor, no seu coração. Diga: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Esse é o segundo pedido de Jabes. Alargue as minhas fronteiras. Deus já está fazendo alguma coisa aí na tua vida, tá? Deus já vai começar a largar alguma coisa na tua vida, na tua história. O povo de Israel estava começando a conquistar a terra que o Senhor prometeu. Só que a terra que o Senhor prometeu ainda tinha algumas pessoas, alguns povos para que eles destruíssem. Tinha alguns povos para eles destruírem e tomar posse daquela terra. Jabes era da descendência de Judá. Ele recebeu uma herança. Eles receberam uma parte da terra, porque foi repartida entre todas as tribos, menos a de Levi. Sabe, quem sabe Jabes olhou para aquela porção de terra que ele recebeu e disse: é só isso aqui o que é nosso? A nossa parte é essa aqui só. Ele disse: não, Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais. Minha história foi uma história triste até aqui, e agora é só isso aqui que o Senhor tem para nós? Não. Alargue as minhas fronteiras. Sabe, ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser próspero. Eu quero ser próspero. Eu não quero que o Senhor mude só a minha história, eu quero que o Senhor me dê prosperidade, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu quero que as pessoas olhem para aquilo que eu tenho e digam: esse aí é um homem próspero. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitas pessoas no mundo só vão reconhecer Deus na sua vida pela prosperidade. Infelizmente é. E é isso que Jabes está pedindo. Jabes está dizendo: quando eles olharem para mim, ao invés de eles olharem para um homem que traz dor, traz sofrimento, eles vão dizer: lá vem um homem que é abençoado e que é próspero. Está dizendo: alarga as minhas fronteiras, me faz conquistar aquilo que eu ainda não conquistei. Sabe, tem muitas pessoas que se acostumam com aquilo que tem, sabe, com um pouco. Amados, o que Deus tem para a sua igreja é grande. O que Deus tem para a sua vida é grande. O que Deus tem para nós como igreja, como reino, é grande. Deus nunca disse para o povo que: olha, se vocês me servirem, vocês vão viver assim, meia boca. Não, quando Deus faz a promessa, Deus diz: se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor. Diga: o melhor dessa terra. É o melhor. Não é qualquer coisa, é o melhor. Jabes conhecia a promessa, Jabes sabia o Deus que ele servia. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero só isso aqui, eu quero mais. Só que para isso ele precisava de força, porque ele ia ter que guerrear, ele ia ter que, sabe, ia ter que vencer as dificuldades. Deus faz isso com ele.
Sabe, existem pessoas que se estagnam em tudo, na vida financeira, na vida espiritual. Sabe, dá um passo e depois para, depois se acostuma. Se acostuma. Se acostuma a ter o pouco de Deus. É como... Eu tinha um amigo lá em Cocal do Sul. E ele falou assim para mim: faz 16 anos que eu estou na igreja e eu acho que eu nunca recebi nada de Deus. Eu disse: rapaz, você está há 16 anos na beira de uma fonte, passando sede, é a mesma coisa, irmão. Tem gente que está há 20, 30, 40 anos dentro da igreja e se contenta, sabe, só com as migalhas que caem. Não é que não seja bom, não, mas Deus tem mais para liberar para você. Deus tem mais para colocar sobre a sua vida. Deus tem mais para colocar na tua mão. Só que você precisa pedir. Jabes pediu. Jabes pediu, disse: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Deus vai alargar suas fronteiras nessa noite. Deus vai abençoar a tua vida financeira, espiritual. Deus vai alargar as tuas propriedades. Você vai ser próspero nessa terra. Prosperidade para a tua vida. Mas ele continua e a sua oração a terceira parte é: que seja comigo a tua mão, ou diga, e a tua mão for comigo. É a terceira parte da oração dele. Ele diz: se me abençoares muitíssimo, se ampliares os meus termos, e se a tua mão for comigo. Sabe, irmãos, a mão de Deus, ela pode ser usada de duas formas: ou para abençoar, ou para trazer castigo. A palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel capítulo de número 5, verso número 6, diz: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Astode. Olha só, a mão do Senhor trazendo castigo. A mão do Senhor, ela pode trazer juízo. A mão do Senhor pode ser sinal de juízo. Está nas mãos do Senhor. Mas as mãos do Senhor também pode simbolizar as bênçãos de Deus. Pode ser usada para castigo, mas pode ser usada para abençoar. Olha o que está escrito em Esdras 7 e o versículo de número 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quando lhe pedira. A mão do Senhor pode ser um sinal de juízo, de castigo, mas pode ser um sinal de que Deus está com você, está te abençoando. Jabes está pedindo isso: Senhor, me abençoa, alarga as minhas tendas, as minhas propriedades, os meus termos, e que a tua mão seja comigo. Só que as mãos do Senhor também pode simbolizar a presença de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas estavam se convertendo. E a Bíblia vai dizer em Atos 11, 21, diz que a mão do Senhor estava com eles. Sabe o que é isso? Não era de forma figurada a mão, mas era que a presença de Deus estava junto com os apóstolos, com os discípulos. Jabes está pedindo que a presença de Deus esteja com ele. Porque não é só prosperidade, porque não é só bênção financeira. O que mais importa para mim e para você
é ter a presença de Deus. Davi, assentado no trono, com cedro de rei, tinha poder, tinha autoridade, tinha tudo que precisava, tinha tudo que, quem sabe, um homem moderno desejaria. Mas é dele. A oração, quando ele pede, mas não retires de mim o teu espírito. Sabe, tira o trono, tira cetro, tira tudo. Pode me deixar sem nada, pode me deixar sem as riquezas, pode me deixar sem o poder, mas não me deixa sem a tua presença. Jabes está dizendo: eu preciso ser abençoado, eu preciso que o Senhor aumente os meus termos, mas eu preciso das tuas mãos, da tua presença. Sabe, muitas vezes a gente se ilude com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que a terra, que esses manjares nos oferecem. Mas Jabes sabia, Jabes reconhecia que ele poderia ter tudo, mas o que mais importava era a presença de Deus sobre a vida dele. Em outras traduções vai dizer assim: ó Deus, abençoe e me dá muitas terras e fica comigo. Olha que convite. Você tem pedido isso para o Senhor? Você tem pedido: Senhor, fica comigo, vai comigo, que a tua mão seja comigo. É uma oração, irmão, mas é o segredo de muitas pessoas alcançarem as bênçãos de Deus. Sabe o que é? É que elas não estão se importando muito com aquilo que é tangível, aquilo que pode ser tocado. Elas estão se importando com aquilo que a presença pode trazer, que a presença pode exercer sobre a vida delas. O povo de Israel não levantava acampamento enquanto a arca não se levantava. Sabe o que é isso? Se a presença de Deus for, a gente vai. Se a presença parar, a gente para. Quando Deus olha para Israel e Deus começa a ficar incomodado com o povo de Israel, Moisés faz um pedido para Deus: Senhor, o povo está aí, diz para onde é que a gente tem que ir, o que é que a gente tem que fazer. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou destruir qualquer inimigo que vocês tiverem, ninguém vai ficar na frente de vocês. Jebuseu, Amorreu, Eteu, Ferezeu, tudo que se levantar contra vocês vai ser destruído. Vocês vão herdar a terra, vocês vão entrar, mas tem uma coisa: eu não vou mais com vocês, eu não vou mais no meio de vocês, para que a minha ira não consuma esse povo. Aí Moisés olha para Deus e: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe, irmão, às vezes o que falta para a gente é a presença. Às vezes o que falta para a gente é a presença de Deus. Senhor, se o Senhor vai, eu vou, mas se o Senhor não for, eu fico também. Deus está querendo um povo que seja sedento pela sua presença. Jabes era sedento pela presença de Deus. A oração dele, ele diz: Senhor, fica comigo, fica aqui. Mas o quarto pedido de Jabes, ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. Sabe, a oração de Jabes, ela alcançou tudo. Jabes, ele resumiu a oração dele. Ele pediu tudo. Ele pediu
bênçãos espirituais, ele orou pela presença de Deus, ele orou por bênçãos materiais, porque isso não é proibido você fazer. Mas ele diz: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabe, não adianta você ter tudo, não adianta você alcançar tudo e você não ter paz de espírito para usufruir aquilo que você conquistou. Não adianta você correr, ganhar o mundo inteiro, irmão, ter uma casa bonita, um carro bonito, casa na praia, casa no campo, uma casa com piscina atrás, uma banheira no banheiro. Não adianta você ter tudo isso se você não consegue usufruir disso com paz de espírito. Se você é uma pessoa atribulada, se você é uma pessoa, sabe, não adianta. Não adianta. Jabes, ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de tudo isso, mas minha vida tem sido de aflição em aflição. Olha o meu nome. Meu nome é aquele que causa dor. Sabe de uma coisa que eu preciso, Deus? Eu preciso de paz. Porque se o Senhor aumentar as minhas fronteiras, alargar os meus termos, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, mas se eu não tiver paz para aproveitar tudo isso, não adianta. Bom, tem gente que está morando num palácio e não tem paz. Tem gente que tem um marido bonito, mas não tem paz. Tem marido que tem mulher bonita, mas não tem paz. Tem os filhos bonitos, mas não tem paz. Tem um emprego abençoado, mas não tem paz. É atribulado. Atribulado de espírito. Jabes está dizendo: Senhor, me concede a paz, para que eu consiga usufruir de tudo, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão vai ser usufruído da maneira correta, da maneira certa, sabe, sem ansiedade demais, sem preocupação demais. Oh, que bênção, irmão. Você já orou assim para Deus? Você já fez essa oração para o Senhor? É uma oração, é a oração de Jabes. Quer ver? Fecha teus olhos aí onde você está. Coloca a mão no seu coração de novo e diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, não diga alto, irmão, se o Senhor me abençoar, se o Senhor ampliar os meus termos, se a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal eu não seja afligido. É uma oração. Tem mais coisa que você precisa pedir para o Senhor? Tem mais coisa que você colocaria nessa oração que você fez? Se tem mais alguma coisa, deixa eu dizer para você. O mais lindo de todo esse versículo, sabe o que é? É o final dele. E eu queria te convidar a colocar de pé, por gentileza. Nós vamos encerrar já. Sabe, a gente não sabe com quantos anos Jabes fez essa oração. Eu não sei quanto tempo ele viveu assolado pelo nome que ele levava, pela história que ele tinha. Eu não sei quanto tempo ele trouxe essas aflições sobre a vida dele, mas teve um dia na vida de Jabes que ele teve que resolver. Teve um dia na vida de Jabes que ele teve que colocar um ponto final naquilo que, quem sabe, era o que lhe incomodava. Quem sabe Jabes era aquele camarada que, quando andava na rua, todo mundo apontava. Sabe aqueles murmurinhos? Quando alguém está passando e fica... E você sabe que é para você, você sabe que é de você. Jabes estava se incomodando com aquilo.
Já estava meio que chato andar na rua, sabe, igual a mulher samaritana, que vai buscar água meio-dia, tinha mais ninguém, o pessoal estava tudo dentro de casa, então ela vai lá, pega o cântaro dela e diz: olha, agora ninguém vai me incomodar e eu vou lá pegar água. Sabe quando você vai na janela e olha para ver se os vizinhos ainda estão lá? Você diz: não estão mais, agora eu vou sair. Jabes estava vivendo esse tempo na vida dele, mas chega um dia que ele tem que colocar um ponto final naquela história. E esse foi o dia. Chega um dia que ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, até hoje foi assim, mas a partir de hoje eu vou colocar um ponto final nesse sofrimento. E ele faz a oração. Ele coloca para Deus tudo aquilo que ele precisa. Ele diz: Senhor, eu preciso da tua bênção, me abençoa, me ajuda a largar os meus termos, fica comigo, me livra do mal, tira essa aflição da minha vida. Sabe, eu não sei o que tem te incomodado até hoje, eu não sei qual é o teu nome, eu não sei o que o teu nome carrega, a história que vem sendo trazida por você até aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse dia, Jabes colocou um ponto final nessa história. Ele faz uma oração e o final diz assim: e Deus, repita isso, e Deus, forte irmão, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe, o final desse versículo está dizendo assim, ó, e Deus concedeu, Deus entregou, Deus deu para Jabes tudo aquilo que ele pediu. Eu vou colocar o teu nome aqui. E Deus concedeu para o Abner tudo aquilo que lhe tinha pedido. E Deus concedeu para o Neverson tudo aquilo que ele tinha pedido. E Deus concedeu para o Tadeu tudo aquilo que ele tinha pedido. E Deus concedeu. Deus concedeu tudo aquilo que ele pediu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está atento às orações que estão sendo feitas neste lugar. O que você vai pedir para o Senhor nessa noite? Porque tenha certeza de uma coisa: Ele está ouvindo e Ele está disposto a atender a tua oração. Quer orar para Ele? Quer pedir para Ele hoje? Quer pedir alguma coisa para Ele que você não pediu até hoje? Quer pedir libertação de alguma coisa? Quer pedir transformação? Quer pedir restauração? Quer pedir cura? Hoje é o dia de você pedir para o Senhor, porque Ele está aqui para atender o teu pedido. Eu quero te convidar nessa noite a vir até aqui. Sabe, você vai colocar diante do Senhor aqui o seu pedido. Os nossos obreiros vão estar vindo aqui. Vem cá, vem cá, Robson, Tadeu, vem cá. Se tiver mais obreiro aqui, vem aqui na frente. Eles vão estar estendendo as mãos sobre a tua vida, sobre aquilo que é pedido seu, sobre aquilo que você já não aguenta mais viver. Irmãos, nós estamos no mês de conscientização de depressão. Tem muitas pessoas depressivas que estão perdendo tudo aquilo que o Senhor já prometeu, já escreveu. Mas nessa noite o Senhor está te dando uma oportunidade de você romper com essa depressão, de você romper com esse sentimento. Vem aqui na frente, Deus vai atender o teu pedido. Enquanto Josué louva, eu vou esperar